Olá a todos. Agora que a gente já definiu o que é uma integral dupla, a gente vai encontrar uma maneira mais prática de calcular ela. A gente vai usar o que são chamadas integrais iteradas. Tá? Esse iterado significa, na verdade, que vão ser duas integrais simples, integrais de uma variável, feitas uma depois da outra. Vou começar fazendo um exemplo só para a gente dar uma recordada no que a gente já tem até agora. Então eu quero integrar essa função aqui, 16 menos x quadrado menos 2y quadrado, nesse quadrado ali, que é o produto cartesiano do intervalo 0, 2 com 0, 2, ou seja, o x vai de 0 a 2 e o y também vai de 0 a 2. Bom, a fórmula que a gente já tem até agora, para integrar a função de duas variáveis, calcular a integral dupla, é essa aqui. A integral dupla dessa função f de xy na região R, que vai calcular o volume líquido entre o gráfico e a região, é dado por essa soma de Riemann dupla aqui. Ok? Bom, no caso aí, para começar, vamos dividir cada intervalo 0, 2 em só dois pedacinhos. Okay? Só para não dar muito trabalho. Então aqui o intervalo 0, 2 quebrei em dois pedaços. Esse intervalo aqui 0, 2 também quebrou em dois pedaços. Okay? Então basicamente dividir aquele quadrado lá de lado 2 em 4 quadradinhos de lado 1. Aí depois a gente tem que em cada quadradinho escolher um ponto x, y, j estrela, y e j estrela. Para facilitar, ao invés de escolher um ponto aleatório em cada quadradinho, vou escolher sempre esses vértices aqui. Ok? Que aí eu vou ter um x1 que vai ser 1, x2 que vai ser 2, y1 que vai ser 1, y2 que vai ser 2. Aí facilita. Okay? Aí eu tenho que calcular a função em cada um desses pontos, multiplicar pela área de cada quadradinho, que no caso aqui vai ser 1, e somar tudo. Ok? Bom, tá aqui as contas. Ok? Então, calculei a função em cada um desses vértices aqui. Esse primeiro vértice daquele quadrado, esse desse, esse desse, esse daquele. Então tá aqui os valores, calculados já aqui embaixo. Aqui simplesmente pegando os pontos e jogando ali na função. O delta em todos eles vai ser 1, porque cada quadradinho aqui tem tamanho 1. Então, fazendo a conta, deu 34. Ok? E a gente viu que essa integral dupla, essa soma de Riemann, supostamente calcula o volume. Ok? Só que faltou fazer o limite, né? Quando o número de divisões vai para infinito. Por enquanto eu peguei só duas divisões, então obtive só um valor aproximado, não é exatamente volume. E você pode ver que é uma aproximação bem ruim, né? Cada um desses valores aqui dá o volume de uma dessas colunas aqui. Ok? E você pode ver que mesmo somando as quatro colunas, ainda sobra um bom espaço aqui que não está sendo contado, né? Então esse valor aqui provavelmente está bem ruim como estimativa. Bom, e qual que é a ideia para melhorar a estimativa? Aumentar o número de pedacinhos. Então aqui fazer o n e o m, que é o número de divisões em cada lado, e para infinito. Bom, tá aqui uma ilustração. Estou aqui aumentando o número de pedaços. Nessa primeira aqui, ele dividiu cada intervalo em 4 pedaços. Então tenho agora mais colunas, cada uma mais fina. E faz a mesma conta aqui agora, só que ao invés de somar 4 valores, vou ter que calcular em 16 pontos, multiplicar pela área de cada uma, que agora ficou menor. Somar tudo, o volume deu 41,5. Aumentando mais ainda o número de pedaços. 8 pedaços em cada lado. Aqui está pegando sempre igual, mas não precisa ser necessariamente igual. Tá? Bom, agora vai dar muito mais trabalho, porque eu tenho muito mais coluninhas, então muito mais valores de f para calcular. Somando tudo, dá 44,8 alguma coisa. Aqui, já um negócio que para fazer na mão seria horrível, tá? Mas provavelmente, certamente, né? Foi feito no computador. Então, dividindo em 16 lados cada intervalo, ficou esse monte de coluninhas aqui, certo? Deve ter 256 coluninhas, então vai ter que calcular o valor da função em 256 pontos diferentes, multiplicar pela delta, que agora vai ficar bem pequenininho, fazendo a soma toda, agora deu 46,46, etc. Ok? Que agora, comparando isso aqui com aquela figura ali, já dá para ver que está bem próximo, né, daquela figura. Tá joia? Aqui está mais espichada, a escala está um pouquinho diferente dali, mas
dá para ver que está quase suave aqui. Então, o quadriculado você mal percebe, então os errinhos estão bem pequenos. Então você pode imaginar que o valor já esteja bem próximo do correto. Mas ainda não é correto. Ok? Como é que eu faço para obter um valor correto sem ter que realmente pegar infinitos divisões aqui, porque seria impossível, né? Okay? Mesmo que eu calculasse com 1 bilhão de divisões aqui, 1 bilhão ali, teria um valor extremamente preciso, mas ainda assim não seria exato. E eu quero exato, e sem ter tanto trabalho. Okay? Então vamos tentar descobrir um método para fazer isso. Okay, vamos lá então. Está aqui a definição da integral dupla, né, em termos de soma de Riemann. Observando que aqui eu fiz como no exemplo que a gente acabou de fazer, ao invés de botar aqui na função, calculando um ponto aleatório qualquer dentro de cada retângulozinho, eu vou pegar sempre o vértice xi, yj. Ok? Vantagem disso é que enquanto aqui o x poderia depender de ij e o y também de ij, pegando sempre lá no vértice, o x vai depender só de i, o y vai depender só de j. Ok? E só para lembrar, isso aí vai dar o volume, porque a ideia é que essa expressãozinha aqui, a função calculada no ponto vezes o ΔA, vai dar basicamente o volume de cada coluninha, né? Tá certo? Eu pego aqui o ponto xi, yj, calculo a função nele, vai dar uma altura aqui do ponto até bater no gráfico da função, multiplico pelo ΔA, que é a área aqui da base do retângulozinho, que seria o ΔX vezes ΔY, isso aí vai dar o volume de uma coluninha. Okay? Aí eu vou variando o J e o I para pegar todas as colunas, ok? Somo tudo e depois tomo o limite quando o número de pedacinhos vai para infinito, para pegar coluninhas cada vez mais finas e o errinho tender a zero. Tá joia? Então isso é o que a gente já tem até agora. Bom, para descobrir uma maneira de calcular isso, a gente vai reescrever essa soma de Riemann da seguinte maneira. Aqui, o que eu fiz? Primeiro, separei esse limite aqui de m e n indo para infinito no limite de m indo para infinito e o n indo para infinito. Okay? Como nessa somatória aqui só aparece o m, eu posso passar o limite do n para dentro. Okay? Então, fico com essa expressão aqui, limite m, somatória até m, limite em n, somatória até n, e aqui continua a mesma função de antes, e o ΔA eu separei aqui como, que é o ΔX vezes ΔY, tanto faz ΔY vezes ΔX. Okay? Então, vou escrever nessa ordem. Bom, a vantagem de reescrever assim é que isso aqui que ficou aqui dentro, eu posso interpretar de uma outra maneira. Se eu pegar aqui f, lá no ponto, seria essa altura aqui, ao invés de multiplicar por ΔA, multiplicar só por ΔX, vai dar a área dessa face aqui, né? Certo? Tá desenhado aqui. Aqui que eu peguei uma coluninha mais alta, mas é a mesma coisa, né? Certo? Se eu pegar nessa direção, para cá é o eixo x, para cá é o eixo y, ΔY está aqui. Se eu pegar o ΔY, multiplicar pela altura, eu vou obter a área dessa face que eu pintei aqui de vermelho. Ok? Bom, e aí depois eu vou pegar isso aqui, que era a área de uma face, e somar em J. Então, o J é o Y que está variando. Okay? Então, se eu somando todos os J, então eu vou pegar todos os Y para cá. Então, eu vou somar todas as áreas de todas essas, das faces viradas para o lado de cá, de todas essas coluninhas. Okay? Então, essa somatória aqui vai dar a área dessa face do lado de cá, dessa fatia. Okay? Estou chamando de fatia porque é como se eu pegasse esse sólido aqui e fatiasse nessas direções aqui. Okay? Então, imagina que é um pão de forma, eu estou cortando as fatias nesse sentido. Isso aqui seria uma das fatias. Okay? Então, essa somatória aqui vai dar a área dessa face aqui, dessa fatia. Tá joia? Se eu pegar a área dessa fatia, multiplicar por ΔX, que é essa espessura aqui, eu vou obter o volume dessa fatia, né? Então, isso aqui, começando nessa somatória, até o ΔX, vai dar o volume dessa fatia. Ok? Se eu somar depois em I, então o I está variando para cá na direção X, então vou estar somando os volumes de todas as fatias, vou ter o volume disso aqui tudo. Ok? E esses limitezinhos vão servir para depois eliminar os errinhos aqui desse quadriculado. Tá joia? Então, exatamente a mesma forma, só que agora eu reinterpretei de uma outra maneira. Ao invés de pensar direto como uma soma de volumes de um monte de coluninhas, eu estou separando, juntando as colunas em fatias. Ok?
Então, tenho aqui o volume de uma fatia, que é a soma dessas colunas, depois vou somar todas as fatias para obter o sólido inteiro. Tá joia? Bom, por que eu fiz isso? Pelo seguinte. Essa expressão que está aqui entre parênteses, okay, é justamente uma soma de rima, tá, em y. Okay, aqui eu estou somando f de x e y vezes ΔY, então é como eu estou mantendo o x fixo, certo? Aqui eu tenho um x fixo e eu estou variando só o y. Então esse x é como se fosse uma constante. E aí essa expressão aqui é justamente a soma de rima de uma função f pensada só como uma função de y, que vai dar então uma integral simples, uma integral de uma variável, de f de xi fixo, pensa como uma constante, então pensa isso aqui como uma função de y, dy, com y variando de c a d, que era o valor inicial e final do y. Ok? Então, isso aqui eu identifiquei que é essa integral aqui. Tá joia? E só para lembrar, o que uma integral dessas, uma integral simples, calcula, é basicamente a área embaixo do gráfico, né? Da função. Mas qual função agora? Essa função f de xy, mas agora com x fixo em xi. Então, fixei um valor de x aqui, xi. Então, é como se eu tivesse o gráfico da função de duas variáveis, f de xy, que é essa superfície aqui. Mas eu fixei o x, então fixei aqui. E eu vou fazer um corte do gráfico nessa direção aqui, daquele x fixo. Então, variando só o y. Vou ter um corte aqui do gráfico, essa curva aqui em cima. E o que essa integral calcula vai ser justamente a área embaixo dessa curva aqui, do gráfico dessa função de y. Okay? Então, seria essa área aqui, ok? Que eu vou chamar de A de xi, a área do corte transversal em xi. Okay? Então, tenho aquele sólido, eu estou fazendo um corte da área num certo xi. Tá joia? E já tomei o limite, então imagino que não tem mais esse quadriculado, ficou suave, não tem mais erro. Tá joia? Então tá, caí nisso aqui então. A integral dupla de f de xy dA virou esse limite dessa somatória dessas integrais dy vezes ΔX. Bom, continuando, aquela integral em dy, a gente viu que virou essa função aqui, que dá a área do corte transversal em função do xi, onde foi feito o corte. Ok? E aí aqui apareceu o quê? De novo um limite de uma somatória de uma função vezes ΔX, que é uma outra soma de rima, né? Ok? Uma soma de rima de função de uma variável, que agora vai dar isso aqui. A integral simples dessa função a de x, dx, porque aqui era ΔX, com x variando de a a b, que era o ponto inicial e final do intervalo. Tá, ok? Então, a gente obteve isso aqui. Lembrando que a integral dupla significa volume. Tá, ok? Então, o que a gente descobriu é que o volume de um sólido, tá, ok, embaixo de uma superfície, é igual à integral dos cortes transversais, das áreas dos cortes transversais, desculpa, do ponto x inicial até o ponto x final. Okay? Então, é como se o volume fosse uma soma infinita, infinitesimal dessas areazinhas aqui. Então, tem uma área aqui, essas areazinhas vão se juntando para formar aquele sólido. Okay? Vamos dar um passo para trás agora e lembrar que essa função a de x era uma integral, né? Era a integral em y. Então, jogando de novo no lugar do a de x, botando de volta aquela integral em y, o que a gente acabou descobrindo é que a integral dupla de f de xy dA no retângulo R acabou virando uma integral em y, ok, de c até d. Então você calcula essa integral aqui, vai dar, depois que você substituir o y por c e d, vai sobrar só o x, vai virar essa função de x aqui. Ok? E aí você pega essa função de x, faz a integral que está aqui de fora. Okay, então, integra o resultado dessa integral de dentro. Você integra em relação a x de a até b. Essa aqui é a chamada integral iterada, que na verdade é uma integral seguida de outra. Tá joia? Então, essa é a fórmula que a gente realmente vai usar para calcular a integral dupla. Porque agora virou duas integrais simples, e integrais simples vocês já sabem resolver desde cálculo 1. Tá joia? Observe que aqui
A gente foi fazendo os cortes em x fixo, né? Certo? Cortes na direção y, então com x fixo. Mas nada me impede de fazer o raciocínio na outra direção. Eu poderia ter olhado um y fixo e feito o corte na direção x. Então daria a área desse outro corte transversal nessa outra direção. E se eu fosse integrando essas áreas aqui desses cortes na direção y, obteria também o volume total. Ok? Então, uma outra fórmula para calcular a integral dupla é essa aqui. Okay? A mesma integral dupla, ao invés de calcular uma integral em y lá dentro e depois uma de x lá fora, eu posso fazer uma integral em x aqui dentro, então, aqui, que daria a área desse corte na direção x. E aí pegaria o resultado disso aqui, integraria em relação a y de c até d. Então, integraria nessa outra direção. Tá, ok? Tanto isso quanto aquilo dão a mesma integral dupla, dão esse volume total. Tá, ok? Observe a ordem aqui dos valores. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Tá. Essa integral de dentro aqui, o c e d, são os valores dessa variável de dentro, do y. Okay. Aqui, como eu passei o y para fora, o c e o d tem que passar para fora também. Aqui fora está a b, porque aqui fora está o x. Okay. Aqui eu passei o x para dentro, então o AB passou para dentro. Então lembrem que eu tenho uma integral dentro, então esses valores são da variável de dentro. E uma outra integral fora, então esses valores são da variável de fora. E a mesma coisa aqui. Se trocar a ordem aqui, tem que trocar a ordem ali. Tá joia? E outra coisa que é importante é lembrar que a gente sempre vai fazer essas integrais iteradas de dentro para fora. Então faz primeiro a integral que tiver dentro, seja essa em x ou então aquela em y, pega o resultado e aí faz a de fora. Tá joia? Isso tudo que a gente fez é basicamente o chamado teorema de Fubini, tá, okay? Que diz que a integral dupla de f de x, y, dA pode ser calculada por duas integrais iteradas, ou dy dx, aí bota aqui os limites do y aqui do x, ou vice-versa, dx dy, aí bota aqui os limites do x e aqui os limites do y. A gente fez sempre pensando numa função contínua, ok? Mas dá para mostrar que o resultado vale de forma mais geral, ok? A gente não vai fazer isso nesse curso, mas basta que a função f seja limitada, tenha descontinuidades em número finito de curvas, e que as integrais iteradas existam, tá joia? Mas o que importa é isso. Para a integral dupla, a gente vai basicamente calcular sempre duas integrais iteradas. Observem que, por enquanto, isso aí só vale para quando a região de integração for um retângulo. Ok? Mais para frente, a gente vai ver como adaptar para regiões mais gerais. Bom, parar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exemplos desses cálculos.